No coração da Baía de Guanabara existe uma ilha que poucos brasileiros conhecem, mas que testemunhou os momentos mais decisivos da história nacional. Uma ilha que já teve 3 nomes diferentes, foi palco de invasões brutais, aprisionou o maior mártir da nossa independência, sobreviveu a revoltas sangrentas e até hoje permanece sob controle militar, guardando segredos que atravessam 5 séculos. Você sabe qual é? Está aí a história da Ilha das Cobras, uma fortaleza flutuante, onde o passado colonial, as ambições imperiais, a luta pela república e os mistérios militares se entrelaçam numa narrativa que parece ter sido arrancada de um thriller histórico. Mas tudo o que você vai ouvir agora é absolutamente real, documentado e surpreendente. Prepare-se para descobrir um dos lugares mais fascinantes e desconhecidos do Brasil. Estamos em 1555. O navegador francês Nicolas Durand de Villegagnon ancora seus navios na Baía de Guanabara com um sonho audacioso: fundar a França Antártica, uma colônia francesa em pleno território que Portugal considera seu. Entre as diversas ilhas que pontilham essas águas cristalinas, uma pequena formação rochosa chama a atenção dos colonizadores franceses. Eles a batizam de Île des Chèvres, Ilha das Cabras. Sim, cabras, não cobras. Os franceses haviam deixado cabras na ilha como reserva viva de alimento, uma prática comum nas expedições marítimas da época. Aqueles animais, saltitando pelas rochas, jamais imaginariam que estavam dando nome a um dos locais mais estratégicos da história militar brasileira. Mas a França Antártica não duraria. Em 1565, após anos de conflitos sangrentos contra os invasores franceses, Estácio de Sá finalmente expulsa os colonizadores e funda oficialmente a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Com a vitória portuguesa, a pequena ilha passa por uma transformação simbólica e prática. Em 6 de setembro de 1565, através de uma carta de Sesmaria, Estácio de Sá doa a ilha a um homem chamado Pedro Rodrigues, que começa a cultivar mantimentos em suas terras férteis. Nos mapas cartográficos da época, como o Roteiro de Todos os Sinais, de Luís Teixeira, de 1564, ela aparece registrada com outro nome, Ilha da Madeira, provavelmente devido às árvores que cobriam seu território. Mas como Cabras virou Cobras? A resposta está perdida nas brumas do tempo e nas imprecisões da transmissão oral. Historiadores acreditam que a corruptela do nome francês chèvre para o português cobras aconteceu gradualmente, através do sotaque, da escrita imprecisa e dos relatos populares. Talvez a presença real de serpentes na ilha tenha reforçado essa transformação linguística. O que sabemos com certeza é que a partir do século XVII, os documentos oficiais já registravam Ilha das Cobras como designação permanente. Um erro de tradução ou pronúncia que se transformou em identidade histórica. O destino da ilha daria outra guinada sombria em 1583. João Gutierrez Valério, um mercador de escravos, adquire a propriedade e a transforma em depósito humano. Ali, na pequena extensão rochosa, cercada pelas águas da Guanabara, africanos arrancados violentamente de suas terras esperavam, acorrentados e aterrorizados, para serem vendidos como mercadoria. A Ilha das Cobras testemunhava então um dos capítulos mais vergonhosos da história humana: o tráfico negreiro que sustentava a economia colonial. As pedras daquela ilha absorveram o sofrimento de milhares de seres humanos, reduzidos à condição de objetos, mas a localização estratégica da ilha não passaria despercebida pelas autoridades militares portuguesas por muito tempo. Em 1624, quando a notícia da conquista holandesa de Salvador, capital do Brasil colonial, chegou ao Rio de Janeiro, o pânico tomou conta da população e dos governantes. E se os holandeses decidissem atacar o Rio em seguida? A cidade precisava de defesas urgentes. Foi então que o governador Martim Correia de Sá
tomou uma decisão que mudaria para sempre o caráter da Ilha das Cobras, transformá-la em fortaleza militar. Naquele mesmo ano, 1324, começou a construção da primeira fortificação, a Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Era uma estrutura modesta, sem grandes recursos defensivos, mas erguida numa posição privilegiada, exatamente entre o Morro de São Bento e o Forte de São Tiago da Misericórdia, dominando o ancoradouro da cidade. Quem controlasse a Ilha das Cobras controlaria o acesso naval ao Rio de Janeiro. Essa primeira fortaleza tinha dimensões pequenas, construída com os poucos recursos disponíveis na época, mas sua importância estratégica era gigantesca. Ali começava a vocação militar que a ilha mantém até hoje, mais de 4 séculos depois. Os temores de um ataque holandês ao Rio não eram infundados. Em 1638, Maurício de Nassau tentou conquistar Salvador novamente, e os rumores de um possível assalto à cidade carioca cresceram. O filho de Martim Correia de Sá, Salvador Correia de Sá e Benevides, decidiu então reconstruir e ampliar as defesas da ilha. Utilizando mão de obra indígena fornecida pelo Mosteiro de São Bento, que tinha tutela sobre populações nativas, uma nova e mais robusta fortificação foi erguida sobre os restos da primitiva estrutura. Concluída em 1639, recebeu o nome de Fortaleza de Santa Margarida da Ilha das Cobras, em homenagem a Margarida de Saboia, duquesa de Mântua, que governava Portugal em nome do rei espanhol Filipe IV durante a União Ibérica. A ilha começava a se transformar num complexo defensivo cada vez mais sofisticado. Mas seria em 1711 que a Ilha das Cobras enfrentaria seu batismo de fogo mais dramático. No dia 12 de setembro daquele ano, 17 navios franceses surgiram no horizonte da Baía de Guanabara. À frente da esquadra estava um dos mais temidos corsários da época, René du Guestroin, um homem que tinha autorização expressa do rei Luís XIV da França para saquear navios portugueses. A França estava em guerra contra Portugal no contexto da Guerra de Sucessão Espanhola, e du Guestroin vinha vingar a morte de outro corsário francês, Jean-François Duclerc, que havia tentado invadir o Rio um ano antes e fora assassinado na prisão. A manhã estava enevoada. Um vento forte impulsionava os navios franceses, que, aproveitando-se da neblina, furaram o bloqueio dos fortes que protegiam a entrada da barra. Quando o sol dispersou a névoa, já era tarde demais. A esquadra francesa estava dentro da Baía de Guanabara. O pânico tomou conta da população. O governador Francisco de Castro Moraes, que dias antes havia desmobilizado as tropas por acreditar que o perigo havia passado, assistia impotente enquanto os canhões franceses começavam a bombardear a cidade. E adivinhe qual foi um dos primeiros alvos estratégicos de du Guestroin? Exatamente, a Ilha das Cobras. No dia 13 de setembro, apenas um dia após a invasão, os franceses já haviam explodido o forte da ilha de Villegagnon e voltaram suas baterias para a Ilha das Cobras. A fortaleza resistiu brevemente, mas a superioridade numérica e o poder de fogo francês eram esmagadores. Logo, os invasores tomaram controle da ilha e, numa manobra militar brilhante, posicionaram seus próprios canhões ali para bombardear o resto da cidade. A Ilha das Cobras, construída para defender o rio, agora se tornava plataforma de ataque contra seus próprios habitantes. O governador Castro Moraes, em vez de organizar a resistência, abandonou covardemente a cidade e fugiu para o interior com grande parte das tropas, deixando a população à mercê dos invasores. Du Guestroin exigiu um resgate astronômico, 2 milhões de libras francesas, mais tarde negociado para 610 mil cruzados em dinheiro, 100 caixas de açúcar e 200 cabeças de gado. Os franceses permaneceram quase 2 meses saqueando a cidade, só partindo em 13 de novembro após receberem o pagamento. A humilhação foi tão grande que o rei de Portugal mandou prender Castro Moraes e o degredou para a Índia por 20 anos. A população o apelidou de Uvaca,
em referência à sua covardia. Depois dessa invasão devastadora, Portugal finalmente compreendeu que as defesas do rio precisavam ser completamente reformuladas. A partir de 1725, sob o governo de Luís Vaía Monteiro, recursos substanciais foram destinados para fortificar a Ilha das Cobras. O motivo? O ouro. Toneladas de ouro e diamantes das Minas Gerais começavam a chegar ao Porto do Rio para serem embarcados para Portugal. E a coroa não podia se dar ao luxo de perder essa riqueza para invasores. A Ilha das Cobras estava no caminho obrigatório desse fluxo dourado. Em 1735, o brigadeiro e engenheiro militar José da Silva Paes, o mesmo que depois fortificaria a ilha de Santa Catarina, elaborou um projeto grandioso. Ele imaginou transformar a ilha num castelo elevado, com escarpas inacessíveis e um sistema integrado de 3 fortes. O de Santa Margarida, que voltou a se chamar São José, o do Pau da Bandeira no centro e o de Santo Antônio voltado para a Barra da Bahia. As obras começaram em 1738 e se estenderam por décadas. Quando ficaram prontas, em 1763, a Ilha das Cobras havia se tornado uma fortaleza praticamente inexpugnável. Em mapas de 1790, ela aparece como parte fundamental do sistema defensivo que protegia o Rio de Janeiro, junto com outros fortes continentais e insulares. Mas a Ilha das Cobras não serviria apenas como fortaleza militar. Suas masmorras úmidas e seus porões escuros logo se transformaram em prisão para inimigos do Estado. E foi ali que, em 1789, chegou um homem que se tornaria o maior símbolo da luta pela independência brasileira: Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, na noite de 10 de maio de 1789. Tiradentes se escondia na casa de um tanoeiro chamado Domingos Fernandes da Cruz, na Rua dos Latoeiros, atual Gonçalves Dias, no centro do Rio. A coroa portuguesa já tinha conhecimento da conspiração que ele e outros mineiros planejavam. A Inconfidência Mineira, um movimento que pretendia libertar o Brasil do domínio português e proclamar uma república. Soldados do regimento de Extremoz, sob comando do alferes Francisco Vidigal Pereira, invadiram a casa e prenderam Tiradentes. Sob forte escolta, ele foi levado diretamente para a Ilha das Cobras. Ali, numa cela minúscula, úmida e sem ventilação adequada, Tiradentes permaneceu preso por 1072 dias, mais de 3 anos. Imagine! 3 anos numa masmorra, sem julgamento, sem comunicação com o mundo exterior, enfrentando o calor infernal do Rio de Janeiro, a umidade que penetrava nos ossos, a solidão absoluta. A cela onde Tiradentes ficou preso ainda existe até hoje, preservada dentro do complexo do Hospital Central da Marinha, na Ilha das Cobras, junto com a chave original que trancava sua porta. É um dos tesouros históricos mais importantes do Brasil, mas poucos brasileiros sabem de sua existência. Durante todo esse tempo, Tiradentes foi interrogado repetidamente. Os inquisidores portugueses queriam nomes, queriam detalhes da conspiração, queriam destruir qualquer possibilidade de rebelião. Ao contrário de muitos outros conjurados que negaram participação ou minimizaram seu papel, Tiradentes assumiu toda a responsabilidade. Ele protegeu seus companheiros, carregou sozinho o peso da acusação. Era uma estratégia consciente ou simplesmente a atitude de um homem de princípios? Nunca saberemos com certeza. O que sabemos é que essa postura custaria sua vida. Em 17 de abril de 1792, após 1072 dias de prisão na Ilha das Cobras, Tiradentes foi finalmente retirado dali e levado para a cadeia da relação. 2 dias depois, em 19 de abril, ele e os outros principais acusados ouviram a sentença, condenação à morte por enforcamento. Mas houve uma reviravolta dramática. Horas depois do anúncio, chegou a notícia de que a rainha Maria I, a Piedosa, havia comutado a pena de morte dos outros 10 réus principais para degredo perpétuo na África.
todos estariam salvos. Todos exceto um, Joaquim José da Silva Xavier. O acórdão foi claro e cruel. Que se execute inteiramente a pena da sentença no infame réu Joaquim José da Silva Xavier, por ser o único que se fez indigno da real piedade. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes deixou a Ilha das Cobras pela última vez. Escoltado pela Guarda Real em uniformes de gala, caminhou por 3 horas até o Campo de São Domingos, hoje próximo à região da Praça Tiradentes, onde a forca havia sido erguida a 4 metros de altura para que todos pudessem assistir. Às 8 da manhã, diante de uma multidão silenciosa, Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado até a morte. Seu corpo foi esquartejado em 4 partes e sua cabeça exposta num poste em Vila Rica, atual Ouro Preto, como aviso macabro a quem ousasse desafiar o poder de Portugal. A Ilha das Cobras havia guardado o segredo e depois testemunhado a execução do homem que se tornaria o primeiro herói republicano do Brasil. O século XIX trouxe mais transformações. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, a Ilha das Cobras ganhou nova importância. Em março de 1809, após a conquista da Guiana Francesa pelas forças da Brigada Real da Marinha, essas tropas foram aquarteladas na fortaleza de São José. Esse momento marcou a origem do Corpo de Fuzileiros Navais, uma das forças militares mais tradicionais do Brasil, que até hoje mantém seu comando geral na Ilha das Cobras. Mas a ilha também testemunharia momentos de rebelião contra as próprias autoridades que a controlavam. Em 1831, durante o período regencial turbulento que se seguiu à abdicação de Dom Pedro I, a Ilha das Cobras foi transformada em prisão civil por determinação oficial. Mas em 7 de outubro daquele ano, soldados do Corpo de Artilharia da Marinha se amotinaram e tomaram a fortaleza. A sublevação foi rapidamente sufocada pelo Major Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Mas o episódio revelou as tensões que fermentavam nas Forças Armadas brasileiras recém-independentes. Meses depois, em abril de 1832, uma nova revolta eclodiu, desta vez envolvendo presos e soldados sob comando do Major Miguel de Frias e Vasconcelos. Eles conseguiram até retirar uma peça de artilharia da fortaleza de Santa Cruz da Barra, desembarcaram na praia de Botafogo e marcharam sobre o campo de Santana antes de serem detidos. A Ilha das Cobras estava longe de ter visto sua última batalha. Em 1893, durante a República Nascente, ela se tornaria palco de um dos conflitos mais sangrentos da história brasileira: a Revolta da Armada. O Brasil recém-republicano enfrentava uma crise política profunda. O Marechal Floriano Peixoto, vice-presidente que assumiu após a renúncia forçada de Deodoro da Fonseca, governava com mão de ferro, ignorando dispositivos constitucionais e reprimindo violentamente a oposição. E Marinha, historicamente mais ligada à elite imperial e menos alinhada com o militarismo republicano do Exército, via com crescente descontentamento o autoritarismo de Floriano. Em 6 de setembro de 1893, o contra-almirante Custódio José de Melo, ex-ministro da Marinha que havia ajudado a depor Deodoro 2 anos antes, liderou uma sublevação. 16 navios de guerra, incluindo os poderosos encouraçados Aquidabã, Guanabara e República, cercaram a entrada da Baía de Guanabara. Os rebeldes exigiam a renúncia de Floriano e o respeito à Constituição. Mas desta vez, diferente da deposição de Deodoro, o exército manteve-se leal ao governo. Floriano resistiu. Durante meses, a Baía de Guanabara se transformou num campo de batalha. Os fortes, controlados pelo exército, incluindo instalações na Ilha das Cobras, trocavam tiros diariamente com os navios rebeldes. A população do Rio vivia aterrorizada, ouvindo o estrondo dos canhões, vendo as explosões iluminarem a noite.
A Ilha das Cobras, com suas fortificações centenárias, voltava a cumprir seu papel defensivo, agora não contra invasores estrangeiros, mas numa guerra civil entre irmãos brasileiros. Em dezembro de 1893, o almirante Saldanha da Gama, até então neutro, aderiu à revolta com um manifesto explosivo defendendo a realização de um plebiscito para que o povo decidisse entre monarquia e república. Floriano aproveitou-se magistralmente dessa declaração, acusando todos os rebeldes de monarquistas traidores e conseguindo arregimentar apoio republicano em todo o país. Mas decisivo ainda, conseguiu o apoio dos Estados Unidos, que enviaram uma esquadra legalista com navios comprados nos Euspeaul, tripulados inclusive por marinheiros americanos. A intervenção estrangeira, a deterioração do material naval rebelde e a falta de recursos selaram o destino da revolta da Armada. Os navios rebeldes acabaram fugindo para o sul, onde se juntaram à Revolução Federalista que devastava o Rio Grande do Sul. Mas o capítulo mais horrível da Ilha das Cobras ainda estava por vir. Em 1910, marinheiros negros e mulatos da Armada, submetidos a castigos corporais brutais e tratados como escravos décadas depois da abolição, se rebelaram num dos episódios mais dramáticos da história republicana, a Revolta da Chibata. Liderados por João Cândido, o almirante negro, eles tomaram controle dos encouraçados mais poderosos da Marinha e ameaçaram bombardear o rio se não fossem abolidas as punições físicas. O governo cedeu, prometeu anistia, os marinheiros depuseram armas, mas foi uma armadilha. Em 9 de dezembro de 1910, o governo forjou uma segunda revolta na Ilha das Cobras para ter pretexto de suspender a anistia. Marinheiros que participaram da revolta da Chibata foram acusados de liderar essa suposta nova insurreição e massacrados impiedosamente pelas forças governamentais. João Cândido foi preso e levado para uma masmorra na própria Ilha das Cobras, a mesma ilha que mais de um século antes havia aprisionado Tiradentes. As condições eram subhumanas. João Cândido e dezenas de outros marinheiros foram trancados numa cela minúscula, sem ventilação, no calor escaldante de dezembro. A Gazeta de Notícias denunciou em janeiro de 1911 o calor infernal de um ambiente fechado por todos os lados e a atmosfera pestilenta, respirada de boca a boca pelos infortunados marujos, gerou em breve a sede. Reclamaram água e ninguém os quis ouvir. Caiu, por fim, a primeira vítima. Matará a inanição. Houve um momento de alarido na masmorra. Os presos forçaram as grades robustas. Despejaram-lhe por cima vários sacos de cal. A morte foi fazendo novas vítimas. E no fim de 3 dias, 18 enterros saíam da Ilha das Cobras para o cemitério do Caju. 18 homens mortos em 3 dias. Sufocados, desidratados, queimados por cal, jogada sobre eles para conter o protesto. João Cândido sobreviveu milagrosamente e permaneceu preso na Ilha das Cobras por 2 anos. Em 1912, ele e os sobreviventes foram finalmente julgados por um conselho de guerra e absolvidos por falta de provas. Mas o trauma físico e psicológico jamais seria curado. A Ilha das Cobras havia testemunhado mais um capítulo de horror na história brasileira. Ao longo do século XX, enquanto a Ilha das Cobras continuava como centro militar, o arsenal de marinha ali instalado se tornou fundamental para a construção naval brasileira. Fundado oficialmente em 1763, o arsenal passou por constantes expansões. Em 1840, foram construídas as primeiras instalações na ilha, incluindo o primeiro dique seco. Em 1938, a infraestrutura da ilha já superava a do continente, dando origem ao arsenal de marinha da Ilha das Cobras. A partir de 1948, apenas o estaleiro da ilha permaneceu ativo, adotando definitivamente o nome de Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Ali foram construídos dezenas de navios que serviram à Marinha Brasileira.
A primeira embarcação foi a nau São Sebastião, finalizada em 1767. Durante séculos, o arsenal construiu e manteve fragatas, corvetas, cruzadores, contratorpedeiros. Na era Mauá, o Brasil viveu um breve momento de industrialização e o arsenal acompanhou essa transformação tecnológica, passando de navios de madeira, movidos a vela, para embarcações de ferro e aço propulsadas a vapor. Durante a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, entre 1864 e 1870, navios construídos no arsenal foram fundamentais para as vitórias brasileiras nas batalhas fluviais. No século XXI, a Ilha das Cobras continua sendo um dos complexos militares mais importantes do Brasil. Ali funcionam o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, responsável pela construção, manutenção e reparo de navios de superfície e submarinos. O Hospital Central da Marinha, com estrutura hospitalar completa. O Centro de Perícias Médicas da Marinha, o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. O Presídio da Marinha, que ainda hoje abriga militares condenados pela Justiça Militar. O Serviço de Documentação da Marinha e a Empresa Gerencial de Projetos Navais. É uma verdadeira cidade militar flutuante, com ruas, praças, edifícios históricos e modernos convivendo lado a lado. Em 2022, o Arsenal entregou ao setor operativo da Marinha o navio Patrulha Maracanã, marcando a retomada da construção naval militar brasileira após anos de paralisia. Em 2025, 2 lanchas de operações ribeirinhas foram entregues ao Exército Brasileiro. Há projetos ambiciosos em andamento. O batismo do navio Patrulha Mangaratiba está previsto para 2026 e a entrega do navio Patrulha Miramar para 2028. A Ilha das Cobras voltou a ser um centro vital da indústria de defesa nacional. A ilha está conectada ao continente pela Ponte Arnaldo Luz, mas seu acesso é estritamente controlado. Apenas militares, funcionários autorizados e visitantes com permissão especial podem entrar. Para o público geral, a Ilha das Cobras permanece um mistério. Vez ou outra, a Marinha organiza passeios guiados para grupos escolares ou eventos especiais. Quando então é possível caminhar pelas ruas de pedra que viram séculos de história, contemplar as antigas fortificações, visitar museus como o do Corpo de Fuzileiros Navais e até conhecer a cela onde Tiradentes passou mais de 1000 dias preso. A arquitetura da ilha é uma viagem no tempo. Construções do século XVIII convivem com prédios modernos. A antiga Capela de São José, construída pelos beneditinos na primeira década do século XVIII, quando os monges ainda eram proprietários da ilha, está hoje encaixada na estrutura do Hospital Central da Marinha. Nas gravuras antigas, ela aparece em destaque no alto do morrinho. Hoje, está integrada ao complexo hospitalar, preservada como testemunha silenciosa de 4 séculos de história. As ruas estreitas de pedra portuguesa, os canhões antigos ainda posicionados em pontos estratégicos, as muralhas que resistiram a invasões e revoltas, os diques onde navios gigantescos são reparados, tudo na Ilha das Cobras respira história, tradição e mistério. Para quem trabalha ali, a sensação é de estar simultaneamente no passado e no presente. É possível imaginar Tiradentes caminhando acorrentado por aquelas mesmas ruas. Ouvir os ecos dos canhões de Duguay-Trouin bombardeando a cidade, sentir o peso dos marinheiros da revolta da Chibata sufocando naquelas masmorras. A Ilha das Cobras é também um símbolo poderoso de como a história brasileira é marcada por contradições. Foi construída para defender o país, mas serviu de plataforma para invasores estrangeiros atacarem o rio. Aprisionou o maior herói da independência e, décadas depois, encarcerou heróis negros que lutavam por dignidade. Foi palco de coragem e covardia, de resistência e traição, de progresso tecnológico e barbárie humana. Todas essas camadas históricas coexistem naquele pequeno pedaço de terra cercado pelas águas da Guanabara. Hoje,
Quando turistas passeiam pelo centro histórico do Rio de Janeiro, admirando o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, poucos olham para a Baía de Guanabara e percebem aquela ilha discreta, protegida por cercas e controles militares. Pouquíssimos sabem que ali, a poucos minutos de barco, existe um dos lugares mais importantes da história brasileira. Uma ilha que foi das cabras francesas às cobras portuguesas, de depósito de escravos à fortaleza militar, de prisão de heróis a arsenal de defesa nacional. A origem do nome, essa confusão linguística entre cabras e cobras, acabou gerando uma coincidência curiosa. Existe outra Ilha das Cobras no Brasil, a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, que realmente é infestada por serpentes venenosas e considerada um dos lugares mais perigosos do mundo. Mas essa é outra história. A Ilha das Cobras do Rio de Janeiro não tem serpentes, pelo menos não as de sangue frio. Suas cobras são de outro tipo. As conspirações políticas, os segredos militares, as tramas de poder que atravessam séculos. O que mais impressiona na história da Ilha das Cobras é sua capacidade de permanecer relevante através de todos os regimes, todas as mudanças políticas, todas as transformações sociais. Do Brasil, colônia ao Império, do Império à República, da República da Espada à República Velha, do Estado Novo à democracia. Em todos esses momentos, a Ilha das Cobras manteve sua importância estratégica. Enquanto capitais se mudaram, constituições foram rasgadas e reescritas, dinastias caíram e ditadores passaram. Aquela pequena ilha na Baía de Guanabara continuou firme, guardando segredos e cumprindo sua missão militar. Há algo profundamente fascinante em lugares assim, locais que testemunharam momentos decisivos da história, mas permanecem discretos, quase invisíveis para a maioria das pessoas. A Ilha das Cobras não tem a fama do Pão de Açúcar, não atrai multidões como o Cristo Redentor, não aparece em cartões postais. Mas para quem conhece sua história, ela é infinitamente mais interessante do que qualquer ponto turístico. Porque ali não há apenas beleza natural ou arquitetura monumental. Há camadas e camadas de narrativas humanas, de escolhas que mudaram o destino de uma nação, de vidas que se cruzaram naquele pequeno território e deixaram marcas indeléveis. Pense nisso. As mesmas pedras que formam as muralhas da Ilha das Cobras foram tocadas por construtores coloniais no século XVII, por soldados que defenderam o Rio contra Duguay-Trouin em 1711, por carcereiros que trancaram Tiradentes em 1789, por rebeldes da Revolta da Armada em 1893, por marinheiros negros que lutaram por dignidade em 1910, e ainda hoje são tocadas por fuzileiros navais que defendem a soberania brasileira. 500 anos de história concentrados em menos de 1 quilômetro quadrado de terra. E o que o futuro reserva para a Ilha das Cobras? Provavelmente continuará sendo o que sempre foi. Uma fortaleza militar, um arsenal estratégico, um centro de poder discreto, mas fundamental. Enquanto o Brasil existir como nação soberana, a Ilha das Cobras terá seu papel a cumprir. Os navios continuarão sendo construídos e reparados ali. Os fuzileiros navais continuarão treinando em suas instalações. Os documentos históricos continuarão sendo preservados em seus arquivos. E a cela de Tiradentes continuará ali, silenciosa e sombria, lembrando às futuras gerações o preço que alguns pagaram pela liberdade que hoje desfrutamos. A história da Ilha das Cobras nos ensina algo fundamental sobre o Brasil. Somos um país de camadas, de contradições, de narrativas que se entrelaçam de formas surpreendentes. Nossa história não é linear, não é simples, não cabe em explicações fáceis. Assim como aquela ilha que já foi das cabras, da madeira e finalmente das cobras, o Brasil é resultado de encontros, conflitos, transformações, erros e acertos. E conhecer esses lugares, compreender essas histórias, é fundamental para entendermos quem somos e para onde vamos. Então,
Da próxima vez que você estiver no Rio de Janeiro e olhar para a Baía de Guanabara, procure aquela ilha discreta, protegida por cercas militares. Lembre-se de que ali Tiradentes passou 1072 dias esperando o julgamento que o condenaria à morte. Lembre-se de que ali René du Guesclin posicionou canhões para humilhar o Rio de Janeiro. Lembre-se de que ali 18 marinheiros negros morreram sufocados, lutando por dignidade. Lembre-se de que ali, por quase 5 séculos, a história brasileira foi escrita com tinta, sangue, suor e lágrimas. A Ilha das Cobras não é apenas um complexo militar. É um monumento vivo à nossa história, às nossas contradições, às nossas lutas. É um lembrete de que o passado nunca está realmente morto. Ele vive nas pedras, nas águas, nos nomes que permaneceram através dos séculos. Das cabras francesas às cobras portuguesas, da prisão de heróis ao arsenal de defesa, essa pequena ilha guarda segredos que poucos conhecem, mas que todos deveriam saber. E você, conhecia essa história? Sabia que no coração do Rio de Janeiro existe uma ilha que atravessou 5 séculos de história brasileira? Deixe nos comentários o que mais te impressionou nessa narrativa. Compartilhe este vídeo para que mais brasileiros conheçam a incrível história da Ilha das Cobras. E se você quer descobrir mais histórias fascinantes sobre lugares que mudaram o destino do Brasil, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum episódio. A história do Brasil é muito mais interessante do que nos ensinaram na escola, e ela está esperando para ser descoberta por você.